Comemoramos hoje solenemente o dia de Ponte Lima. Passaram 900 anos sobre o momento em que a Rainha Dona Teresa fez vila o lugar de ponte, aqui na margem esquerda do Rio Lima, junto à então já velha Ponte Romana. Neste lugar, que não passava de um aglomerado de terrenos agrários e bravios, fundou Dona Teresa a vila de Ponte Lima a 4 de março de 1125, criando as condições indispensáveis para que os futuros habitantes aqui se instalassem, garantindo-lhes certos privilégios e isenções fiscais, protegendo os que aqui se deslocavam para a realização da feira. Foi neste gesto inaugural que começou Ponte Lima. Estamos por este motivo eternamente gratos à Rainha Dona Teresa. É um sentimento de gratidão que nem sempre esteve tão presente, mas tem vindo ao de cima nas últimas décadas, sobretudo a partir do momento em que um grupo de entusiastas limianos teve a feliz ideia de erguer uma estátua da Rainha, muito próximo dos passos do Conselho. Iniciativa a todos os títulos meritória e que contou logo com o início, com a adesão do município. Passámos lá ao início da tarde, onde homenageamos com a dignidade que lhe é devida a figura da Rainha Dona Teresa, renovando o sentimento de carinho e de gratidão que temos vindo a manifestar ano após ano e que temos o dever de continuar a exibir no futuro. O país deve muito às suas figuras fundadoras e o mesmo acontece com as diferentes localidades em particular. Sendo Ponte Lima uma vila mais antiga do que a própria nação, não admira que sejamos tão devedores de personagens históricas que viveram em épocas que se perderam já quase nos confins da Idade Média, que foi quando se formaram Portugal e Ponte Lima. Somos assim devedores da mãe do nosso primeiro rei, que fundou a vila, mas somos igualmente devedores de Dom Afonso Henriques, que ainda na flor da sua juventude assinou também a carta de foral atribuída por Dona Teresa. A sua importância para o território limiano prende-se de igual modo com a concessão do condado de Refoios ao fidalgo Dom Mendo Afonso, que esteve na gênese da criação do mosteiro de Santa Maria de Refoios, do Lima, a mais relevante casa religiosa do Vale do Minho, do Lima, que foi crescendo ao longo dos séculos, materializando-se num imponente edifício, ainda hoje tão dinâmico e ativo, como podemos apreciar nas vidas da paróquia de Refoios de Lima e da sua Escola Superior Agrária. A ligação de Afonso Henriques não se traduziu apenas no imaginário coletivo, através do seu protagonismo em lendas como a das Cabras de São Senhor, ou na lenda do rei de Gozal. Não, o primeiro rei português, obreiro da nossa independência e responsável principal pelo aumento significativo do território do reino, teve uma ligação muito efetiva à Ponte Lima, como mencionei acima. Por este motivo, entendemos ser merecedor, como a sua mãe, de uma homenagem que adquira a forma mais perene. Assim, estamos em condições de anunciar um monumento escultórico aqui em Ponte Lima, representando Dom Afonso Henriques, uma estátua que está ainda a ganhar vida, mas que pretendemos que seja destilada ao povo limiano numa data muito próxima, dentro do ano das comemorações dos 900 anos, num espaço muito próximo daquele que nos cingimos. Mas o momento em que se festejam os 900 anos não pode cingir-se apenas, como é óbvio, ao início da história. Ele deve contemplar a história toda, homenagear os 9 séculos, quase um milénio, que separam 1125 de 2025. Porque foi esta longa evolução que acabou por ditar a identidade e a essência de Ponte Lima. Quem estiver atento à exposição temporária aqui patente e quem passar também estes dias pela Assembleia da República em Lisboa ou na Torre da Cadeia, perceberá facilmente que Ponte Lima é uma terra riquíssima em acontecimentos, em personalidades, em monumentos, em tradições e em símbolos. Devemos, pois, devemos também celebrar todos aqueles que ao longo do tempo ajudaram a construir a grandeza deste lugar único, pela ação que desenvolveram nas mais diversas esferas da intervenção humana, nas artes, nas letras, na sociedade, na economia e na política. Personalidades de craveira, como Beato Francisco Pacheco, Conde da Barca, Cardeal Saraiva, de António Feijó, do Norton de Matos, entre muitos outros. Homens e mulheres que nos legaram coisas importantes, às quais nós hoje nos agarramos para edificar o presente e o futuro. Homens e mulheres que aqui viveram, ajudando aos poucos a moldar o que constitui o nosso território atual. Mulheres e homens que aqui nasceram e que saíram a fazer história noutros cantos do país e do mundo, mas levando sempre na lapela o nome de Ponte Lima. Uns e outros foram sempre dignos e merecedores daquele ato primordial da Rainha Dona Teresa. É também neles que pensamos neste dia.
em todos aqueles que labutaram em prol do bem comum e atendendo aos interesses desta terra. O município tem desenvolvido um esforço constante através das iniciativas culturais que promove para manter a vida e as façanhas destes importantes vultos na memória das gerações atuais. Está consciente que este esforço tem de continuar vivo no futuro, por forma a tornar eternos os valores mais saudáveis que uns e outros defenderam e souberam transmitir. No fundo, o município faz a sua preocupação de tantos pontelimenses e da sociedade civil em prestar homenagem a importantes personalidades e acontecimentos da nossa história comum. Este empenho também sempre foi partilhado por uma série de limianos profundamente interessados no conhecimento da história local e na sua perpetuação para os vindouros. Este espírito foi chamado de limianismo. Manteve-se sempre bem presente desde os finais do século XIX, época em que a valorização da história local conheceu um notável florescimento. Numa fase em que caminhamos cada vez mais para uma sociedade massificada, para um mundo que é descrito como uma aldeia global, em que as singularidades e as particularidades dos lugares e das suas comunidades correm um sério risco de desaparecer, é fundamental mantermos vivas a nossa cultura e a nossa história. É também um grande sentido de responsabilidade que nos assalta, pois temos o dever de agir como se fôssemos o elo inquebrável que liga o pretérito ao futuro, uma corrente poderosa pela qual tem de passar o passado com todo o seu peso e poder para emanar-se no futuro. Este sentimento de dever acompanha sempre os nossos pensamentos e procuro que seja partilhado por todos quantos trabalham nesta grande instituição que é o município de Ponte Lima. O Dia de Ponte Lima ajuda-nos a fortalecer o sentimento de coletividade e a manter vivas a nossa escultura e a nossa história, como dizia. Este dia, como um momento aglutinador de toda a comunidade, deve constituir igualmente uma data importante para o movimento associativo. A força, a energia, a vida de uma comunidade mede-se também pelo dinamismo das suas associações, o que bem pode ser testemunhado aqui hoje. E a verdade é que sempre se fez sentir aqui, nesta terra banhada pelo Rio Lima, desde tempos recuados, o peso e a importância destas associações e instituições. Quem não ouviu já falar na Sociedade Económica dos Bons Compatriotas, Amigos do Bem Público, estabelecida aqui em Ponte Lima na segunda metade do século XVIII para promover a agricultura, as artes e a indústria. E o que dizer das irmandades e das confrarias que nasceram em Ponte Lima, levando igrejas e capelas, zelando pela sua manutenção, ajudando os mais vulneráveis e necessitados. E o que dizer do trabalho notável e incansável da Santa Casa da Misericórdia, quase a cumprir 5 séculos de história, sempre presente na tarefa da assistência social e conforto material e espiritual dos limianos. E quem foram estas pessoas que muitas vezes dedicaram as suas vidas a estas instituições e a essas associações? Foram os nossos antepassados, os nossos pais e avós, limianos como nós, habitantes nas ruas da nossa vila antiga, habitantes das nossas aldeias e das nossas freguesias. Pois bem, hoje o associativismo, acompanhando a evolução da sociedade contemporânea, assume cada vez mais um papel estratégico. Ele fomenta hábitos de altruísmo e de cidadania ativa e gera uma crescente oferta de atividades que se traduzem em desenvolvimento local. O município reconhece a relevância das estruturas associativas e apoia as coletividades e associações, ajudando-as na concretização dos seus objetivos, colaborando na promoção do associatismo ativo, sempre no máximo respeito pela autonomia dessas coletividades. As nossas associações de âmbito cultural, social, recreativo e desportivo desempenham igualmente uma missão insubstituível na ligação às comunidades portuguesas e limianas espalhadas pelos 4 cantos do mundo. São embaixadores de Ponte Lima junto dos nossos imigrantes e dos seus descendentes, levando-nos a nossa língua, a nossa cultura e a nossa história, a memória e os afetos que muitas vezes os mantêm ligados à pátria de origem, ao lugar onde eles, os seus pais e os seus avós, têm as suas raízes. Em comunhão com o movimento associativo que já existe nas comunidades portuguesas do estrangeiro, as nossas associações ajudam a formar a argamassa identitária que liga as comunidades portuguesas
e ajuda a reforçar os laços com as nossas comunidades de imigrantes. As associações têm trabalhado sempre em sintonia com o poder local e não posso senão louvar o seu trabalho. Mas aproveito este ensejo para agradecer também a todos aqueles que me têm acompanhado ao longo destes últimos anos. Os vereadores, os membros da Assembleia Municipal, os presidentes de junta, as instituições e associações, funcionários e colaboradores do município. Nestes 900 anos, quero deixar expresso o meu mais profundo agradecimento a todos os autarcas que nos antecederam, aos presidentes de Câmara que se foram sucedendo e presidiram aos destinos do município. Foram muitas as personalidades distintas que foram chamadas a assumir o cargo de maior relevo da nossa autarquia e que, com o conjunto de iniciativas que promoveram, junto dos seus colaboradores mais próximos, deixaram também uma obra memorável. Uns fizeram durante apenas alguns meses, outros durante longos anos. Na diversidade de circunstâncias em que foram protagonistas, nos diferentes contextos históricos em que governaram o município, todos eles foram os elos insubstituíveis que forjaram a corrente do poder local em Ponte Lima. Pelas funções que ocuparam, terão sempre indiscutivelmente um lugar na história de Ponte Lima. Mas quero igualmente deixar um louvor a todos os limianos em geral, quer aos que aqui residem, quer aos imigrantes que foram fazer vidas para outras paragens, carregando Ponte Lima no seu coração. Tem sido, na realidade, um trabalho de equipa, um trabalho de todos para todos. O município não poderia deixar de assinalar com toda a pompa e circunstância, de uma forma muito sonora, os 900 anos de fundação de Ponte Lima. As comemorações já têm vindo a ser preparadas e, de certa forma, lançadas nos últimos 2 anos, mas agora, e durante o próximo ano, as celebrações atingem o seu auge. Apresentamos um vasto e diversificado programa que engloba diversas ações e atividades culturais e simbólicas, com um foco muito especial na história de Ponte Lima e que proporcionará momentos de estudo e de reflexão sobre a sua rica identidade histórica, apontando também já para o futuro. Nos tempos mais próximos, envolvendo os munícipes limianos e os visitantes numa verdadeira festa da cultura, Ponte Lima será o palco de inúmeros espetáculos musicais e teatrais, recriações históricas, exposições temporárias em diversos locais, edições de publicações, congressos e conferências, visitas guiadas em torno do nosso património, ações de cariz mais efêmero, com algumas das já mencionadas, serão complementadas por outras iniciativas que deixarão uma marca mais perene na paisagem urbana da nossa vila, como são os casos do monumento escultórico representando Dom Afonso Henriques, como já referi, e dos painéis de azulejos figurando as perspectivas de Ponte Lima e Arcozelo do século XVIII. Desta forma, evocamos os 900 anos de fundação de Ponte Lima e, em simultâneo, contribuímos para o enriquecimento do nosso já significativo património artístico. Neste 4 de março, em particular, é nosso dever manifestar um sentimento de gratidão a todas as figuras de relevo nacional que se têm associado às comemorações dos 900 anos da fundação de Ponte Lima, conferindo assim a estas celebrações uma dignidade e uma nobreza acrescidas. Todas essas personalidades, representando várias das mais importantes instituições nacionais, têm sido notáveis embaixadores de Ponte Lima. Estamos reconhecidos às diversas comissões e aos elementos que as integram, que desde o primeiro momento acolheram a ideia para estas comemorações e que têm colaborado e trabalhado para a sua organização e concretização. À Comissão de Honra, à Comissão Científica e à Comissão Técnica. Em nome de Ponte Lima, rendo a todas estas pessoas, não vou agora nomear, a minha mais sentida homenagem. Agradeço de uma forma muito especial ao Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. José Pedro Aguiar Branco, e ao Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, que por motivos vários hoje acabou por não nos poder acompanhar, Dr. Paulo Rangel, por estarem aqui conosco hoje, neste dia tão simbólico e transcendente para todos nós, ajudando a elevar e solenizar esta cerimónia. A terminar, endereço um convite a todos os limianos para se associarem neste próximo ano às comemorações dos 900 anos da fundação de Ponte Lima. Estou certo que, desta forma, formaremos uma comunidade mais coesa, mais informada e mais apaixonada pela terra que nos une, pela sua história, tornando-nos assim dignos herdeiros. Estendamos, num ato de justiça, a gratidão as nossas mãos ao braço firme que há 900 anos empunhou em nossa direção o foral. Viva a Rainha Dona Teresa, viva todos os limianos.